Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a todos. A ideia de hoje é a gente conversar um pouquinho sobre a nova ferramenta que a gente está implementando na Resguarda, que é as chamadas, né, usando a inteligência artificial. A gente vai ter uma conversinha aí durante mais ou menos 40 minutos e no final a gente vai ter um tempinho para perguntas. Então, se vocês quiserem mandar perguntas, vocês podem ir mandando no chat durante a apresentação e a gente vai ter esse tempinho para responder. Além disso, a gente conta também com certificado. Então, vocês podem solicitar esse certificado também pelo chat, certo? Eu sou a Luciana, da Resguarda, sou Compliance Officer na Resguarda, e hoje eu estou aqui com o Sebas, que é o Sebastião, ele é gerente de operações, ele vai acompanhar a gente aqui na parte técnica, né? Vai responder as nossas dúvidas a respeito dessa nova ferramenta que a gente trouxe aí para ajudar na detecção, né? Na captura de denúncias nos canais de denúncias da Resguarda. Você quer se Bom dia, apresentar, Lu. Sebas? Bom dia, Bom Lu. dia. Bom dia a todos. Alguns já me conhecem, né? Sou o Sebastião, eu sou gerente operacional aqui na Resguarda há 16 anos, né? E, bom, como a Luciana já falou, a ideia é que vocês conheçam nossa próxima ferramenta, né? Que já está ativa, né? Na verdade, sobre inteligência artificial, né? Na recepção de denúncias. Perfeito. Então, para quem ainda não conhece a Resguardo, a gente vai tomar aí uns minutinhos para falar um pouquinho a respeito da nossa empresa. Nós somos uma empresa especializada em ética e compliance, atuamos aí com foco, né, nos canais de denúncia, que são canais anônimos, confidenciais e seguros, para que os colaboradores, fornecedores e terceiros encontrem um espaço para denunciar qualquer irregularidade que tenha a ver aí com a organização, né? A gente está fortemente presente na América Latina, mas estamos também presente em outros continentes. A Resguarda tem mais de 20 anos de experiência no mercado, a gente atua com ética e compliance durante todo esse tempo. Temos aí hoje mais de 600 clientes espalhados pelo mundo. Como eu falei, temos presença forte na América Latina, mas estamos aí em outros continentes também. Tudo isso gera um número aí de mais ou menos 10 milhões de usuários, então é bastante gente usando o nosso canal de denúncia. E todo o nosso sistema, né, é garantido a segurança da informação. A gente tem a certificação da ISO 27001 e a gente conta com um sistema exclusivo de captura de informações brindando essa segurança tanto para o denunciante, né, a pessoa que está ali reportando, quanto para a empresa que contrata o nosso canal, né? Todos os dados que são guardados, armazenados na resguarda, são guardados nesse sistema exclusivo que contém aí esse certificado da ISO que garante que a gente dá essa segurança para todos, né? Além disso, a gente tem ferramentas hoje que são equipadas com a IA, né? A gente já tem a IA implantada dentro da resguarda, por exemplo, na tomada de denúncias por chat. A gente vai falar um pouquinho sobre isso já já. E agora a gente está lançando a Ana, né? Também por chamada. Então a gente tem a possibilidade de falar com a Ana pelo chat, mas também por chamada a gente vai explicar um pouquinho como que funciona essa nova ferramenta. E aí também o suporte, né? Que o nosso suporte é 24 horas. Vocês estão vendo aí que o suporte está em 4 idiomas, mas isso está até um pouquinho obsoleto, né? Porque, na verdade, isso significava quando a gente estava falando somente de pessoas humanas. Hoje, como a gente conta com a IA, o nosso suporte já é em um número muito maior de idiomas, né? Então, o foco da nossa conversa hoje, né? A nossa agenda, vocês estão vendo aí na tela. Eu vou pedir para o Sebas também falar um pouquinho sobre o que que a gente vai conversar hoje aqui nesse encontro. Perfeito, Lu. Então, vamos falar sobre o desafio que a gente tem sempre, que é facilitar ao denunciante, ao colaborador, ao fornecedor, ao cliente, fazer a denúncia, né? Em geral, esse é o nosso desafio, né, para as nossas empresas e para a nossa ferramenta, né? Por isso que a gente está incluindo esse novo canal, que é chamadas com inteligência artificial, né? A gente vai chamar de chamadas, né? Mas na verdade é uma comunicação através de um site ou do site, tá? Não tem linha telefônica, né? São chamadas pela web, tá? Então
isso aí constitui uma nova forma de denunciar, né? Por isso que também vamos abordar, né, não só a inteligência artificial nos meios para fazer denúncias, né? Também vamos falar sobre inteligência artificial para outras questões, outras ferramentas que a gente já tem, né? E que vai incluir daqui a pouco, né? Por isso que também há um ponto no final que diz que estamos desenvolvendo, né? Resguarda Agents, né? Que é será uma nova ferramenta que vai ajudar a vocês, vai ajudar vocês a investigação, né? A elaboração dos fatos, investigação, conclusão de cada um dos casos, né? E o que acontece depois. Na verdade, tudo isso faz parte, do que acontece depois, né? Após a entrega da denúncia, né? O que o comitê pode fazer com inteligência, né? E o que vai poder fazer depois, né? Com o próximo desenvolvimento, né? E daqui a algumas semanas, né, nós vamos estar entrando em contato com vocês para fazer um levantamento sobre como vocês investigam, como vocês apuram os fatos denunciados, né, e como a gente pode pegar, assim, as informações principais para incluirmos no desenvolvimento daqui a pouco do Resguarda Agents, né? Então vamos, continuando. Perfeito. Então a gente já viu aí que a gente tem bastante assunto para falar aqui nesse encontro de hoje. A gente vai começar então falando do primeiro ponto, né? Como que a gente facilita a tomada de denúncias usando a IA? Então eu queria pedir para o Sebas explicar para a gente como que se dá essa facilitação. Muito bem. Bom, sempre da resguardo a gente pensa sobre quais são os canais que as pessoas utilizam mais e quais são os canais que são menos utilizados, por que são menos utilizados, qual a diferença entre um canal e outro canal, né? A gente conclui que os denunciantes que geralmente são anônimos, é, eles escolhem o site para fazer a denúncia, né? Porque tem uma ideia de que é mais anônimo para fazer uma denúncia, né? Não tenho o que falar, né? Não sou assim interrogado por uma pessoa, né? Então eu prefiro assim me esconder, né? Num site, fazer uma denúncia no formulário web e pronto, né? E esses meios, como o site, por exemplo, ou o e-mail, né, que também pode ser um meio assim, um pouquinho anônimo, mais anônimo, são meios que têm a opção de anexar arquivos como evidência do que estou denunciando, tá? Então, quando a pessoa tem evidências, é possível ela escolher um canal digital, né, para anexar arquivos, tá? Ou se a pessoa quiser se expressar, né, tem mais facilidade para contar o que está acontecendo verbalmente, então ela pode ligar para o telefone, né, 0800 e falar com um atendente humano, né? Bom, então a gente fez um híbrido, começou assim, a pensar num híbrido de canais, porque a gente criou a chamada com inteligência, vem a ser assim, um híbrido entre o telefone, o formulário, o chat, né? Então a gente vai ver agora algumas características. Então a gente pensa também nesses quatro eixos, né? As preferências, né? Nem todas as pessoas vão preferir a mesma forma de denúncia, tá? A forma do relato, algumas pessoas preferem escrever, outras falar, né? Algumas pessoas têm arquivos para compartilhar, outras não, né? Algumas pessoas têm mais tempo, outras pessoas têm menos tempo. Algumas pessoas, por exemplo, no caso do e-mail, se eu recebo um e-mail com anexo ou com uma explicação, uma carta já pré-redigida. Aí eu posso enviar o e-mail, encaminhar o e-mail. Então, aí vira mais fácil utilizar esse meio de comunicação do correio eletrônico, tá? Disponibilidade, né? Também o horário, por exemplo, se a pessoa quiser falar por telefone e não tem atendente no momento, é de madrugada, então a pessoa tem que esperar. Então, a disponibilidade também faz parte da acessibilidade, né? Geralmente a gente procura ter meios 24 horas, todos os dias da semana, também que sejam gratuitos, é importante, né? E finalmente a barreira idiomática também pode dificultar o acesso ao canal, né? Temos empresas que são regionais, que têm diferentes países com diferentes idiomas, então é importante que a ferramenta garanta um atendimento no idioma
nativo, na língua nativa da pessoa que está fazendo a denúncia, né? Então, isso aí é muito bem resolvido com a inteligência artificial. Perfeito, Sebas. É mais uma forma, né? Então, a gente entendeu aí com tudo que o Sebas estava explicando que as chamadas com a inteligência artificial é uma nova forma de realizar a denúncia. Ela não vai substituir nenhuma outra ou outro canal que a gente tem disponível, né? Por exemplo, o formulário web ou o chat mesmo da Ana, né? Para que a pessoa possa conversar, ou o e-mail, né? Onde ela pode ali escrever a denúncia ou encaminhar uma denúncia já que está ali uma conversa no e-mail já é a mesma denúncia, né? É possível a pessoa encaminhar esse documento para a gente. Então, a IA ela vai gerar mais valor, né, para o canal. É mais uma forma de fazer com que o denunciante encontre o caminho para enviar a denúncia para a organização. E aí a gente vai conversar um pouquinho agora. Eu queria perguntar para o Sebas como funciona, né? Como funciona a chamada com a IA. Muito bem. Bom, nesse caso a pessoa vai escolher qual o meio para fazer a denúncia, né? Aí seleciona inteligência artificial. Lembre-se que a gente já tem um chat com inteligência artificial de maneira escrita, também com possibilidade de enviar áudios, mensagens de áudio, enviar anexos, né? E agora o que a gente criou é uma ferramenta para a pessoa ligar como se fosse por telefone, né? E falar com inteligência com a voz. Então a pessoa seleciona a ligação web, né, com inteligência, aí conversa com uma atendente virtual, né? Então, vai conversando, a pessoa vai apresentando o problema que está reportando, reclamando, a inteligência vai entendendo o que a pessoa está apresentando e repergunta, faz perguntas relacionadas, né, às informações que a pessoa está colocando na ligação. E aí interage a pessoa com a Ana, né, que é o nome que a gente colocou para assistente virtual, tá? Então, a pessoa vai sendo guiada, né, as informações são capturadas, né, aquelas informações que são muito importantes, né, nós no nosso prompt já temos, né, previsto quais são as informações básicas, fundamentais para cada uma das tipificações, né, que a gente aceita em cada canal. Também tem uma ligação com a configuração que cada uma das empresas tem. Por exemplo, se há uma empresa que não aceita denúncias anônimas, a Ana também não vai aceitar denúncias anônimas, tá? Se a gente combinou com a empresa que o nome do denunciado é obrigatório ou a área, o cargo da pessoa são obrigatórios, então a ANA respeita isso também. Então, a configuração da ANA, tanto do chat quanto da ligação com inteligência, respeitam a configuração do site, tá? Só que é uma versão mais livre para fazer a denúncia, isso aí a gente vai ver depois. Então, não só guia e captura, né? A ANA também gera o relatório. Então, as informações recebidas, elas são processadas, né? E a denúncia é gerada automaticamente, né? Até o envio, né, que tem um controle humano, né, mas a geração do relatório, né, as informações do contexto, desculpa, do formulário, denunciante, denunciado, localização, setor do denunciado e tal, também são trabalhadas com inteligência, vamos ver depois. Tá? Aí tem um pontinho que a gente pode destacar, né? Porque ontem a gente também esteve conversando, a gente fez um webinar também em espanhol. E a gente percebeu que gerou uma dúvida a questão das perguntas, né? As perguntas da Ana. Eu queria que o Sebas explicasse para a gente como funciona, ou seja, são perguntas pré-determinadas ou a Ana ela vai perguntando ali conforme o contexto. Ela tem informações necessárias, né? Já ela sabe mais ou menos pela tipificação o que ela vai perguntar, mas como essas perguntas, como são formuladas, né? Muito bem. Bom, no caso do site, quando a pessoa preenche um formulário, a gente apresenta tipificações, classificações pré-determinadas pelo cliente, né?
Então, nesse caso, a pessoa seleciona a opção que pensa que é a mais próxima, né, do que quer relatar, e aí vai respondendo perguntas já pré-definidas, né? E tem a opção da pessoa não colocar nada, colocar informações básicas no formulário, né? Nesse caso, a gente decidiu fazer um chat ou uma conversa um pouquinho mais livre, né? Que a Ana pergunta qual é o motivo da denúncia, né? E a pessoa começa a relatar as informações da denúncia, né? Então a Ana ela vai perguntando, entendendo se é uma situação de assédio, faz perguntas relacionadas ao assédio. Mesma coisa com uma fraude, tá? Num ponto dos próximos slides, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, de como Perfeito, chega a Sebas. denúncia. Aí a gente colocou aqui uma demo, né? A gente fez um teste. Eu liguei para a Ana, né? Fiz o teste da denúncia e a gente queria mostrar isso para vocês. A denúncia ela não está completa, ou seja, a gente teve que fazer um cortezinho ali para não ficar muito chato para o assistente, né? A pessoa que está aqui com a gente nesse encontrinho. Então eu queria explicar um pouquinho para vocês antes da gente ver o vídeo e depois a gente vai conversar também a respeito desse vídeo, né? Esse Isso. vídeo ele tá cortado, como eu falei, então assim, a gente tirou um pouco das respostas, né? A Ana faz as perguntas, mas vocês vão ver que nem sempre eu respondo, justamente para que fique mais ágil, né? Porque a duração da chamada da Ana, se não me equivoco, tô correta, Sebas, dura mais ou menos 5 minutos, certo? Isso, mais ou menos, né, o tempo assim estimado para uma ligação de uma denúncia desse tipo. Nesse caso, a gente colocou a velocidade em 1,5, né? Uhum. Para não ficar assim muito chato, e fez um corte aí das perguntas. Vocês vão ver que a Ana, no momento aí, né, nesse modelo, nessa demo aí, a Ana vai fazer muitas perguntas consecutivas, né, que na verdade a gente editou para que vocês possam analisar como é que ela faz as perguntas. Então, essa conversa aqui, vocês vão ver que tem uma estruturação da denúncia, né, com denunciante, denunciado, conteúdo, né, e finalmente apresenta o protocolo, né, o código de acompanhamento, né? Vocês vão ver que a Ana tem uma interpretação das respostas do denunciante, né? E vai coletando informações-chave para o relato. Então, se quiser dar play aí, Lu. Vamos ver, então. A gente vai ver agora a denúncia realizada. Olá, sou Ana. Estou aqui para ajudar a registrar a sua denúncia de forma confidencial e segura. Ao final da ligação, será gerado seu código de acompanhamento, que você poderá visualizar para confirmar que a denúncia foi registrada. Pode começar contando que tipo de situação você gostaria de denunciar? Oi, Ana, eu gostaria de denunciar o senhor Fábio Santos, que é o gerente de compras, por uma questão de favorecimento. Ele vem contratando o senhor Pedro Lima, que é da empresa Caixas LTDA. O senhor Pedro fornece para a nossa empresa caixas de papelão e o senhor Fábio, ele vem contratando essa empresa sem fazer orçamentos, né, de outras empresas. A qualidade do material não é boa, a gente já informou essa situação e a gente sabe que existe uma amizade entre eles dois. A gente acredita que é por isso que ele continua contratando essa empresa, mesmo quando o material que vem para a gente é de má qualidade com um preço bastante excessivo. Preciso situar a ocorrência no tempo. Desde quando essas contratações sem orçamento vêm acontecendo? E é algo contínuo ou já houve episódios específicos que você consiga descrever? Não, não, é algo totalmente contínuo. Faz mais de 5 anos que essa empresa Caixas LTDA trabalha para a gente, né? Vem fornecendo aí caixas de papelão e fita adesiva de má qualidade. Indique, por favor, onde isso acontece, incluindo o local e o centro de trabalho ou unidade, mesmo que seja uma informação aproximada. Descreva, por favor, como vocês perceberam o favorecimento e a falta de qualidade, incluindo qualquer impacto no trabalho, nos custos ou nos clientes. Confirme, por favor, o nome completo do Sr. Fábio e qual foi o papel dele nesses fatos que você relatou. Informe, por gentileza, o cargo ou função do Sr. Pedro Lima na empresa fornecedora e qual foi o papel dele nesses fatos. Há testemunhas ou outras pessoas que tenham presenciado ou lidado diretamente com essas contratações ou com os problemas de qualidade? Eu não quero dar nomes de testemunha, mas qualquer pessoa do setor de compras pode falar sobre esse tema. Não foi Deseja informado. informar um e-mail apenas para notificações? Não desejo fornecer e-mail. Concluímos o registro da sua denúncia. As informações serão enviadas à empresa nas próximas 24 horas.
Em instantes você verá na tela o seu código de acompanhamento. Recomendamos guardá-lo para consultar o status da sua denúncia. Obrigado pelo contato. Muito bem. Bom, nesse caso aí a pessoa entrou no site para fazer uma denúncia, o site personalizado para o cliente. Aí selecionou fazer um relatório, um report, como a gente chama, né? Uma denúncia. E a gente ofereceu diferentes meios de comunicação, tanto o site, o formulário no site, quanto o e-mail, o telefone. Então, a pessoa selecionou uma chamada por inteligência artificial. Por isso que a Ana não pergunta qual a empresa da denúncia, né? E já sabe, né? Porque a pessoa entrou, que a gente chama de landing, né? O site personalizado, e já é da empresa a denúncia. Então, a partir desse momento, a Ana já tem as configurações da empresa, sabe quais denúncias aceita, quais são as localizações ou unidades ou lugares de trabalho, e aí vai fazendo as perguntas conforme o que o denunciante vai apresentando, né, como denúncia. É importante saber que todos os nossos clientes já têm essa função ativa, né, e que há uma diferença aí no que é o site. Como é que começou? Se a pessoa hoje, né, atualmente entra no site, clica em denuncia aqui, aí a gente vai perguntar qual dos meios digitais vai preferir, né? Se é o site, o formulário, se é a Ana com chamada ou se é a Ana com chat, né? E no futuro, né, aos poucos, né, proximamente, vocês vão ver na landing diferenciado o que é chamada, né? Para justamente chamar a atenção. Vocês vão ver que vai ter um script, né? Que flutua no site, né? Com o ícone do telefone, para a pessoa ter mais rápido acesso à ligação da Ana, né? E também aquilo que vocês conheciam como Bruno, né? Que era o nosso antigo chat, também aos poucos é substituído, né? Para que só tenha disponibilidade da Ana, né, que é o chat, mesmo chat que o Bruno, só que tem a diferença de ter inteligência artificial, né, e ser um pouquinho mais rápido, né, e com opções diferentes as que tinha Bruno, que era uma árvore programada de conversa e não tinha assim muita interação, tá? Então, aos poucos vocês vão ver que a gente vai substituir visualmente, né, o acesso a essas ferramentas, né, mas hoje em dia elas já estão no site de vocês, tá bom? Perfeito, Sebas. Outra coisa que a gente podia falar um pouquinho a respeito da chamada, né? Porque ontem, por exemplo, surgiu uma dúvida a respeito da chamada, se era pelo WhatsApp ou como era feita a chamada da Ana, né? Você estava explicando que tem um botãozinho lá que você clica para fazer a chamada, mas ele não redireciona, né, para o WhatsApp da pessoa, por exemplo. É feita a chamada já instantaneamente quando a pessoa clica lá na página, certo? Isso, aqui não tem celulares, não tem chip, não tem crédito, né? A ligação é feita no site, né? Não precisa linha telefônica, tá? Então, uma chamada web, na verdade, não é literalmente uma chamada, né? É uma conexão com inteligência artificial, né? Que pega as melhores características do atendimento telefônico, entendeu? Do operador, né? Do atendente, que vai perguntar, reperguntar indagar sobre aquilo que é necessário para fazer um relatório para um cliente, né, sobre uma fraude a sério, tá? Por exemplo, né? E pega o melhor também do que o formulário, porque a gente vai apresentar o protocolo na tela. A pessoa está falando na rua, aí depois, quando corta a ligação, já tem o número de protocolo na tela, aí pode salvar, tá? E depois também que a gente já preveu, né, previu o que é a recepção dessa denúncia, por exemplo, uma pessoa que liga na rua, né, o barulho da rua, né, a Ana filtra isso, tá, é muito bom isso. Então, aí se parece muito a uma ligação telefônica de verdade, né? E depois também aquilo do idioma, né, e da disponibilidade, né? A pessoa, como não é uma ligação, não tem pessoas humanas, não tem linha telefônica, não tem crédito e tal, a pessoa pode ligar
em qualquer momento do dia, né, em qualquer parte do mundo, em qualquer idioma, né, e pode ter 100, 200 anos atendendo ao mesmo tempo, entendeu? Isso aí é uma grande vantagem. Claro, então basta uma conexão à internet e a pessoa já consegue fazer a ligação, certo? Isso. Já com ter internet em um dispositivo, pode ser tablet, pode ser celulares, pode ser computadores, né? A pessoa pode fazer a ligação só com a internet, clicando. Perfeito. E agora a gente vai conversar, né, sobre o que que isso traz de vantagem para quem denuncia, ou seja, a chamada da inteligência artificial traz vantagens também para o denunciante e para a organização, né, para um lado e para o outro. A gente vai falar sobre os dois pontos, né? Aí vocês estão vendo em destaque, por exemplo, como o Sebastião conversado, as pessoas preferem, né, escrever ou falar. Então, nesse caso, a pessoa tem como vantagem falar em vez de escrever, poder denunciar em múltiplos idiomas, ser guiado durante a conversa. E aí o Sebas vai explicar um pouquinho cada um desses 5 pontos que a gente traz em destaque para quem denuncia. Isso, na verdade, em um resumo, a gente já falou sobre isso, mas vamos assim salientar. Então, falar em vez de escrever, a pessoa que não sabe se expressar ou não se sente assim com segurança para fazer uma denúncia escrita, a pessoa pode falar, né? Pode falar. A Ana interpreta muito bem diferentes gírias, diferentes regionalismos, né? Palavras, de diferentes faixas etárias, né? Que imagine, utiliza inteligência artificial, né? Aí vocês já têm uma experiência própria, com OpenAI ou Gemini, por exemplo, né? Que vocês vão vendo que aos poucos, com o tempo, vai melhorando a inteligência, entendeu? Vai entendendo muito melhor o que a gente está propondo para a inteligência. Então, falando, né, em diferentes partes do Brasil, a Ana vai entender o que a pessoa está querendo dizer, né? Temos também o item de disponibilidade, né? A denúncia pode ser realizada a qualquer momento, sem depender de horários de atendimento, a liberdade para relatar, né? Não se encaixar numa tipificação ou classificação específica, né? Que isso às vezes faz com que o denunciante duvide, né? Se o que está denunciando é uma fraude ou uma situação de corrupção, por exemplo, né? Ou se é um assédio ou é só um maltrato, entendeu? Então, a pessoa relata livremente, conta aquilo que quer contar e a Ana vai fazer as perguntas, né? Depois vocês vão ver nas vantagens para a organização, né, que a denúncia vai chegar com a tipificação certa, tá? Bom, ser guiado durante a conversa, né? A Ana vai guiando o denunciante e a possibilidade de fazer denúncias em múltiplos idiomas, né? A resguarda, o site da resguarda apresenta espanhol, português, inglês, italiano, japonês e armênio, que são idiomas dos nossos clientes, né, e francês. Mas se a pessoa entra para fazer uma denúncia com a chamada de inteligência, vai pegar o idioma do browser, né? Então, se eu estou no Chrome em espanhol, por exemplo, a Ana atende em espanhol. Se estou com o navegador em português, a Ana vai atender em português, né? Se estou com inglês, atende em inglês. Mesmo se eu estiver no Brasil ou no Japão, né? Se estou no Japão com o navegador em português, a Ana atende em português, né? Pega o idioma do navegador. Mas se a pessoa falar em inglês, diretamente da primeira vez, a Ana responde em inglês. E a pessoa quer falar em português, fala português e a Ana responde em português. Ou pede para falar em português e ela responde em português, tá? Então vai se adaptando, inclusive, numa mesma conversa, em diferentes idiomas, né? Isso é uma boa vantagem, né, para o denunciante. Com certeza. E é muito bom, né? Porque a gente sabe que o Brasil tem o tamanho de um continente, então usa assim em alguns lugares algumas palavras, expressões, né? Que às vezes pode dificultar ali o entendimento, até mesmo numa conversa entre humanos, mas a IA, né, como ela tem um repertório tão grande de possibilidades de armazenamento de informações, ela vai ter menos dificuldades, perdão, em entender uma pessoa, por exemplo, do Nordeste com gírias, né, específicas ali de uma região, do que até uma pessoa humana que não mora ali, né, não mora no Nordeste, justamente
porque a gente tem realmente quase idiomas distintos, né, dentro de um mesmo país. Isso. Agora a gente vai ver, então, a questão da organização, né? Então, a gente viu quais são as facilidades que traz para o denunciante chamar com a Ana, né? E agora a gente vai ver o que que traz de benefício para a organização, para quem está do outro lado, para a empresa que vai receber a denúncia, para o comitê de ética, as pessoas que vão ali receber essa denúncia e vão tratar essa denúncia no case, né? Na plataforma. Então, o Isso. que que seria, Sebas? Quais seriam? Bom, a imagem do canal de denúncias internamente, né, apresentando mais alternativas, né, é uma ampliação de formas de fazer denúncia sem custo, né, disponíveis 24 horas. Então, é a imagem da empresa distribuindo diferentes meios, né, para tentar saber o que está acontecendo e resolver problemas, né? Menor tempo de entrega do relato. Quer dizer que nós utilizamos uma inteligência para receber a denúncia e depois utilizamos mais dois modelos de inteligência para a montagem do relato, né? Então, quando a pessoa faz uma denúncia, ela vai apresentando assim as informações, né? Sem uma ordem, né? Então, o que que vai fazer a inteligência? Vai fazer a redação, né? Vai redigir automaticamente o relato, né? O relatório. Então, vai fazendo a ficha, o formulário, vai preenchendo o contexto, né? Denunciante, denunciado, setores envolvidos, anexos, né? E vai fazendo o entendimento do relato e vai fazer o resumo, tá? Também. Não só o relato, mas também o resumo de parágrafo aí que vocês veem como relatório resguardo. Depois vem outra inteligência artificial que vai corrigir, né? Outro modelo que vai corrigir. Às vezes, pode ser que numa denúncia não fique claro quem é testemunha ou qual era um sobrenome de uma pessoa, de outra pessoa, se enrolou na explicação. Então, a primeira inteligência vai pedir ajuda para o segundo modelo. Aí o segundo modelo vai corrigir, né? E vai fazer a própria interpretação também. Mas depois vocês vão ver aí que temos também um controle humano, né? Todos os relatos, todos são revisados por operadores e supervisores antes do envio, né? Não só temos o trabalho da inteligência, temos ainda também o trabalho humano, né? Um controle sobre o que a pessoa disse, se o sobrenome é com Z, com S, com X, né? Quando não interpreta muito bem, aí tem o controle do atendente ou do operador humano, né? E é importante salientar que o denunciante, quando faz a ligação, a gente vai gravar como pequenas mensagens, né, cada vez que a pessoa vai respondendo as perguntas, né? Então, temos como conferir o que a pessoa disse, né, se foi bem entendido pela inteligência, né? E também fica aí como apoio, né, para futuras consultas dos nossos clientes, né, sobre aquilo que a pessoa disse no momento da denúncia, né? Temos denúncias mais completas, né? Porque os meios digitais geralmente não geram muita informação, né? Quando a gente recebe a denúncia. Se a pessoa não preenche as respostas no formulário ou deixa tudo vazio, é possível que isso chegue como uma denúncia para a gente, que a gente tenha que entrar em contato com o denunciante, fazer mais perguntas. Se ele responder, se não responder, a gente vai ter que enviar a denúncia um pouquinho vazia. Nesse caso, mesmo sendo um meio digital, né, e como a Ana vai conduzindo o denunciante a fornecer mais informações, então vai ter mais detalhes, né, na redação da denúncia, tá? Então a gente vai pegar pelos meios digitais denúncias mais completas, aquilo que não a gente não conseguia muito bem com o formulário, porque a gente aí já dependia daquilo que o denunciante queria contar. É importante salientar que a Ana não permite avançar se a pessoa não vai respondendo certas informações, tá? E, como a gente falou, que o denunciante tem mais liberdade para fazer uma denúncia sem encaixar o conteúdo, né, numa tipificação, né? Do outro lado, né, para a empresa ou a organização, a denúncia vai chegar tipificada, né? Quer dizer que vocês vão ter uma denúncia já revisada pela resguarda com a tipificação, com o lugar de trabalho ou unidade onde acontece o problema, né? E o resto das informações, tá? Então, a denúncia vai chegar tipificada para vocês da mesma maneira que chegam as demais denúncias que vocês vão ter no painel.
Perfeito. Eu acho que cabe também a gente destacar que não é enviado, né, o áudio do denunciante para o comitê, né? O que vai é realmente esse relatório que o Seba estava explicando, que a IA cria esse relatório depois de terminada essa chamada. Esses áudios, né, que ficam para o controle humano, que é para a gente ver se realmente a informação que a Ana ali descreveu é realmente correta ou não, tirar dúvidas a respeito, por exemplo, de um sobrenome, como o Sebas estava comentando, né? E outra coisa também legal para destacar é que ela, às vezes, faz a descrição do que a pessoa realmente falou, né? Às vezes, ali numa situação, lembra que a gente estava comentando a respeito sobre diferentes formas, né, regionais de falar? Pode ser que ela coloque ali, entre aspas, a citação certinha do que a pessoa falou em algum momento, né? Nessa denúncia que a gente viu da Demon, por exemplo, em um momento ali eu falei que a cola da fita adesiva era bem levinha. Então ela colocou entre aspas exatamente o que eu falei, que a cola, né, da fita era bem levinha, entre aspas. Então esse é um ponto em destacar, né? Porque em algumas situações ela também entende que isso é tão importante para a denúncia que ela coloca exatamente a citação do denunciante. Vamos passar para o próximo tema. A gente já tinha comentado, né, a respeito das chamadas com a IA, que ela não vai substituir nenhum dos canais que já estão ativos, né, na resguarda. Ela não vai fazer substituição, ela vai somar, vai ser um canal a mais, né? Então a gente vai falar agora sobre os canais que a gente já tem disponíveis, além da Ana. Quais são esses canais, Sebas? Isso. Bom, além da Ana, temos a chamada telefônica com a atendente, o formulário web, o chat com a Ana, né? E essas chamadas com inteligência. Também está faltando aí o e-mail, né? Que a gente continua com o e-mail, né? E quaisquer outras formas, né, que o denunciante queira utilizar. Às vezes pode ser pessoalmente, às vezes pode ser por meio de uma carta que chegou na empresa e foi enviada para a resguarda, né? A gente carrega como diferentes meios, mas os principais são aqueles que vocês estão vendo na tela, né? O e-mail, o site, né? O formulário do site, o telefone com atendente, né? Lembre-se que o telefone com atendente, na opção 2 também tem a opção de deixar uma mensagem gravada com a denúncia, que a gente transcreve, né, e manda para vocês também. Mas a gente está mostrando isso para salientar que a Ana não substitui os demais meios de comunicação. Tá? Perfeito, Sebas. Então, aí ela pode ajudar tanto na captura, né, das denúncias, quanto tornar essas denúncias mais acessíveis para quem vai gerir, né? Então, o Isso. comitê recebe aí a denúncia um pouco mais facilitada, né? Chega para ele já de uma forma melhor redigida, para que ele possa trabalhar em cima dessa denúncia que ele vai receber. E aí, o que que acontece depois, né? Quando a denúncia chega, vai chegar lá nas mãos do comitê de receptor, né? O comitê da empresa, que vai tratar sobre essa denúncia. O que que o comitê tem à disposição hoje, né? Dentro da resguarda como ferramenta? Uhum. Bom, como todo mundo sabe, o Comitê Receptor de Denúncias vai receber no site, né, a denúncia, vai fazer uma gestão, vai fazer a apuração dos fatos, vai investigar, vai colocar o resultado das investigações na plataforma da resguarda, né? E já na captação das denúncias, já temos atingido o objetivo, né, da utilização da inteligência, e a gente vai continuar, logicamente, melhorando, né, com diferentes modelos de inteligência, né? E o próximo objetivo, né, o que vai acontecer depois, né? É, assim, tentar resolver 100% dos problemas que os comitês têm atualmente, né, na hora da investigação e na hora de representar tudo que foi feito na plataforma da resguarda, né? E hoje em dia já temos algumas ferramentas com inteligência que ajudam o comitê a preencher informações ou a gerar casos, né? E o objetivo é depois, no final, tentar assim obter mais informações ou apresentar, né, o início de um desenvolvimento de agentes que vão ajudar vocês, tá? Então, o reporte entra na recepção da denúncia, aí o comitê organiza a denúncia e os fatos que estão sendo denunciados, analisa a investigação, né? Tem a rastreabilidade na plataforma, né?
E atualmente, com a assistência da inteligência, temos a Casey, né? Casey é, é um assistente, uma assistente virtual também, como Ana, que vai ajudar no que é o uso no que diz respeito ao uso da plataforma, né? Se você tem alguma dúvida de como criar um caso, como responder ao denunciante, né? Onde encontrar tal ferramenta, aí você vai utilizar a assistência da Casey, aí vocês vão ver o ícone de diálogo, né, na parte inferior, né, à direita, né, para bater papo com a Casey, né, que vai ajudar, né. Não só isso, aí no próximo slide, vamos ver que já temos também a detecção de antecedentes, né, quando vocês recebem uma denúncia com um denunciado ou envolvido, a inteligência da plataforma, nem sempre, só quando houver, né, vai apresentar em que outras denúncias a pessoa está envolvida, né? Então, a plataforma detecta possíveis históricos de pessoas reportadas ou denunciadas junto a um percentual de coincidência, para que o comitê possa antecipar a montagem de casos com relatos semelhantes, né? Então, na hora de montar um caso novo, né, não precisa ir para trás, né, revisar se já tem denúncias contra a mesma pessoa, a inteligência na plataforma vai apresentar, né, com a legenda, né, que diz que é um resultado com inteligência, né, uma porcentagem de coincidência, né, de fatos similares, né, antigos, na plataforma, né. Aí vocês vão ver em que casos esses reportes foram colocados, né, e fazer uma análise para saber se vale a pena juntar todos os relatórios dentro de um caso, né? E temos também a tradução automática com inteligência em múltiplos idiomas, né? Inimagináveis quantidades de idiomas que a inteligência nos propõe, né? Quando vocês recebem a denúncia, vão ter a tipificação, o conteúdo, né? E por cima a opção de fazer a tradução não só para os idiomas da plataforma da Resguarda, mas para o idioma que você quiser, tá? Então, para aqueles comitês que tem pessoal de fora, né, do Japão, dos Estados Unidos, da Alemanha, né, clientes da Resguarda, ou da Argentina também, né? Aí vocês vão ter a opção de traduzir automaticamente com a IA, preliminarmente, quer dizer, não substitui o conteúdo da denúncia, é visível só para a pessoa que está navegando, né? Quer dizer, eu posso ver a tradução que eu vou querer, né? E por tempo, né? Só no momento que você vê a tradução, a não ser que você faça um download da denúncia em PDF e apareça o resultado, né, da tradução também anexada, né, a denúncia em si. Então, temos detecção de antecedentes, case e tradução automática hoje. Perfeito. E aí, a gente toca num tema também que é bastante relevante, né, para a gente conversar aqui um pouquinho, que é a respeito da confidencialidade e a proteção da informação. A gente falou lá no começo, né, que a Resguarda tem um sistema exclusivo de captura de informações, a gente conta com o certificado da ISO. E o que que a gente pode falar a respeito da confidencialidade e a proteção da informação, pensando aí que a gente está incorporando a inteligência artificial no nosso sistema? Como que a Muito gente pode explicar isso, Seba? Ok, Lu. Eu gostaria de colocar assim como primeira informação desse slide que esse meio de comunicação da Ana com chamada e com chat é opcional. Quer dizer, a gente já lançou para todos os nossos clientes, né? Mas é opcional, tá? Quer dizer, se a empresa decidir não utilizar, é só avisar, né? Também temos à disposição diferentes opções, né, para que a empresa consiga internamente utilizar esse e-mail, caso tenha alguma dúvida com proteção de dados, né, alguma cláusula, algum parágrafo a ser adicionado no contrato, a gente está aberto a isso também, tá? Nós sempre vamos garantir em todos os nossos meios de comunicação, né, aqueles que já existem e os próximos, né, a gente criar a confidencialidade da informação e a proteção de dados pessoais, conforme a LGPD no Brasil, tá? Então, esse e-mail, né, mesmo utilizando o fornecedor OpenAI, né,
garantimos o sigilo das informações, né, e a proteção de dados pessoais, né, conforme contratos que temos com a inteligência, com a empresa OpenAI, tá? Aquelas pessoas da resguarda que têm acesso controlado, né, ao conteúdo das denúncias, né, e as informações vão permanecer, né, registradas, né, aquelas gravações ou aquelas conversas por chat, durante o tempo do contrato com cada cliente, tá? E, finalmente, bom, não só tem confidencialidade, proteção e acesso controlado, né? E a opção também de retirar, caso a empresa não queira, né? Temos também a parte contratual também. E não sei se você queria falar mais alguma coisinha sobre isso, Lu. Não, eu queria destacar somente isso, né? Que incorporar aí, ou seja, usar a inteligência artificial não tira da gente mesmo, né, a responsabilidade de proteger a Isso. informação, tanto de quem denuncia quanto as informações que a gente tem no sistema, né? Então, uma coisa não elimina a outra. A Isso. gente E está também adicionando aí, mas continua com as mesmas responsabilidades. e uma pergunta aí que surge muito com os nossos clientes é se treina um modelo de inteligência, né? Nesse caso, não treina, tá? Isso aí tem que ficar muito claro, né? Que dentro das configurações que a resguarda propõe, né? E garante, né? É que aquelas denúncias não são utilizadas para treinar o modelo de inteligência, tá? É um desenvolvimento interno que utiliza a inteligência só para capturar as informações e documentá-las dentro da base de dados da resguarda. Ou seja, existe a possibilidade de uma melhora interna, né, com a captura de informações que a gente vai obtendo pouco a pouco, mas isso não significa que a gente está treinando a IA no geral, né? Essa Isso. informação não sai da resguarda, certo? Isso. E também gostaria de acrescentar que o prompt que a gente utiliza, né, faz com que a Ana, né, como a gente chama, delirar, né? A Ana não delira, quer dizer, a Ana não vai dar mais informações ou responder perguntas que o denunciante pode fazer, né? Por exemplo, se a pessoa pergunta quem faz parte do comitê, ou pede para contar uma piada, né, ou para obter tal informação, né? A Ana já está programada para se limitar só à recepção da denúncia, tá? Por isso que Perfeito. pega as melhores, assim, funcionalidades do atendente humano, né? Sim, sim. Bom, e a gente vai falar agora um pouquinho sobre o futuro, né? O que que a gente gostaria de ver na resguarda no futuro, o que que vocês, clientes, podem sugerir para a gente, né, a respeito de funcionalidades que vocês gostariam de ter dentro da resguarda. Você quer falar Bom, um pouquinho, Sebas, a respeito isso. das nossas, nossos lançamentos futuros? Muito bem. Bom, da resguarda, vai ser daqui a pouco um desenvolvimento relacionado com inteligência, né, a melhorar a utilização da ferramenta, né, com base na carga de investigações, alertas, né, é, ou diferentes ferramentas para sugerir, por exemplo, um plano de ação, né, ou, por exemplo, estou imaginando, né, encontrar contradições numa investigação com uma denúncia, né? Ou se a denúncia está falando de algumas informações básicas, né, ou chaves que o investigador está deixando fora, né? Por fora. Então, essas ferramentas que a gente vai gerar daqui a pouco, né? Vão ser feitas ou desenvolvidas conforme um levantamento que a gente vai fazer daqui a pouco, né? Aí vocês, se quiserem participar, né, da resguarda, vamos enviar enquetes aí no grupo de WhatsApp, o e-mail, né? Ou se vocês quiserem entrar em contato com a gente, né, e informar, né, quais são os principais problemas ou dúvidas que tem com a plataforma, né, que a gente possa utilizar para melhorar a ferramenta, né? Por exemplo, qual é a tarefa mais repetitiva que mais consome o tempo de vocês dentro da plataforma? Por exemplo, procurar alguma denúncia antiga, né? Procurar antecedentes. Qual processo de compliance vocês precisam simplificar? Qual informação vocês consultam com frequência? Em qual tarefa vocês acham que um agente poderia ajudar mais, né? Imagine um agente
à disposição na plataforma, né, notificando, sugerindo, né, ou que vocês possam perguntar, né, ou avaliar o trabalho de vocês, por exemplo, né? Bom, daqui a pouco a gente vai entrar em contato com vocês, ou vocês podem entrar em contato com a gente também para falarmos a respeito disso e fazer o levantamento. A gente pode deixar, a gente deixou aí na tela, né, o código do nosso grupo no WhatsApp, onde vocês podem entrar na nossa comunidade e pode responder a esses questionamentos que a gente estava conversando sobre quais são as funcionalidades que vocês realmente precisam dentro da plataforma, porque a gente quer construir essa nova funcionalidade também junto com os nossos clientes, né? Vai ser atalhos aí que vocês mesmo precisam e a gente pode adaptar e colocar isso em funcionalidade no nosso sistema. E aí a gente recebeu algumas perguntinhas, eu vou tentar ser bastante breve, né, por causa do tempo. A gente recebeu algumas no relatório, no formulário, quando vocês preencheram o formulário, e aí eu acho que é importante a gente deixar aqui já registrado. Por exemplo, como faz para habilitar, né, a chamada da Ana? Tem custo? Como que eu faço? Já está no meu site? Eu preciso ligar? Eu preciso falar com quem? Você pode responder essa perguntinha, Sebas? Muito bem. Bom, a Ana, tanto o chat quanto chamada, já está habilitada, né, para todos os nossos clientes, tá? Aquele cliente que decidir fazer antes, né, um levantamento sobre como é que funciona e tal, e não estiver seguro ainda, né, pode pedir para a gente tirar. Mas, na verdade, é para aproveitar mesmo, né? Não precisa, solicitar, né, porque já está ativo, tá? A diferença é que daqui a pouco vai ser melhorada a imagem, né, a estética do site para chamar mais atenção, né, o uso da Ana, né, é, em detrimento, por dizer assim, do formulário web, né, que a gente já sabe que o formulário web não pega muitas informações do denunciante, não recebe muitas informações do denunciante, porque não tem muita interação, né. Não é por meio de WhatsApp, né? Muitas pessoas perguntam isso, né? Se é um WhatsApp, não. É um site, uma janela de browser, né? E a pessoa entra e se adapta, né? Às telas de telefones, às telas de tablets, computadores, a pessoa clica, tem um som de chamada, né? E aí atende a Ana até o final, né? E tem um formato híbrido, né? Entre uma coisa visual da internet e uma ligação telefônica, né? Não Bom, sei se voltando respondi. lá naquele tema, sim, sim, respondeu perfeito. Voltando lá naquele tema da denúncia, né? Quando a Ana está recebendo a denúncia e ela vai produzir o relatório, a gente falou sobre as tipificações, né? Que o denunciante, por exemplo, ele pode ter um pouco de dúvida na questão da tipificação, quando ele vai lá fazer a denúncia pelo formulário web, ele se depara com aquela tela cheia de tipificações, né? E ele precisa escolher qual a tipificação da denúncia que ele quer realizar. No caso da Uhum. Ana, a Ana vai conversando com o denunciante e em momento algum ela pergunta a respeito da tipificação dessa denúncia. Ela vai tipificar de acordo com essas tipificações padrões da empresa, ou seja, da organização, né, que a gente tem ali como cliente, mas como é feita, né, essa tipificação da Ana? Por exemplo, ela faz a tipificação e depois o comitê pode alterar? É possível fazer essa alteração, Sebas? Isso, claro. A tipificação, como você falou, a gente não recebe na denúncia, a gente propõe para vocês, e da mesma forma que a gente propõe para vocês com o site, com o telefone, com o e-mail e tal, que a denúncia já chega tipificada, né? O comitê pode alterar isso, né? Não, o comitê não pode alterar o conteúdo da denúncia, nem o denunciado, mas consegue, né, melhorar, né, modificando, alterando a tipificação e o lugar de trabalho, né, para estatística. Perfeito. E aí, uma última perguntinha que a gente acho que a gente já respondeu, mas é bom a gente deixar aqui como destaque, né? Se a Ana ela faz transcrição de frases claves, frases específicas, né? Por exemplo, num caso que a gente citou aí, que ela coloca entre aspas uma citação do denunciante que para ela é imprescindível que essa informação esteja na denúncia, né? Então há possibilidade, certo, Sebas? Por exemplo, numa questão de maltrato, ela perguntar
o que foi que aconteceu exatamente, e aí o denunciante, por exemplo, contar quais foram as palavras, né, que alguém direcionou a essa pessoa, né, a esse denunciante, e ela pode realmente colocar essa informação entre aspas, né? Isso, isso. O formato, né, é uma redação em terceira pessoa, como se fosse o operador telefônico, né? Quer dizer, o denunciante entrou em contato para denunciar o chefe dele por maus tratos, por exemplo, conforme relatado pelo denunciante. Mas às vezes, né, diz segundo o denunciante e aparece entre aspas certos comentários assim importantes, né, chave, literalmente, né, a citação. Mas também lembre-se que, perante qualquer dúvida, aí vocês podem entrar em contato com a resguarda para consultar especificamente o que a pessoa falou, porque temos o registro interno, tá? Perfeito, então. Acho que a gente já pode ir finalizando. A gente vai deixar só aqui um comentário, né, para que vocês não esqueçam de que é possível solicitar o certificado. E qualquer dúvida, como a gente tinha conversado anteriormente, vocês podem entrar em contato com qualquer meio, né, de contato da Resguarda ou através da nossa comunidade que a gente tinha deixado aí anteriormente para vocês entrarem pelo QR Code, né? Então, eu queria Isso. agradecer a presença aqui de todos, a presença do Sebas, a presença de todos os assistentes. Foi um enorme prazer estar com vocês no dia de hoje. Muito obrigado, Lu. Bom dia a todos. Tchau, tchau. Boa tarde. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal.